Vamos retornar a Brasília porque o Exército negou a existência de irregularidades durante visitas a presos, justamente durante as investigações da tentativa de golpe. Segundo a instituição, as visitas seguem regras militares. Vamos voltar a falar com a Janaína Camelo para atualizar todas as informações. A gente percebe que há um acompanhamento muito de perto da Justiça em relação aos envolvidos. Seja bem-vinda, Janaína. Muito bom dia, Marcelo. Exatamente, né? O ministro Alexandre de Moraes do STF, que é o relator desse inquérito da tentativa de golpe, sempre está de olho ali para saber como é que está sendo, como é que está acontecendo a conduta ali dos presos, né, que estão em prisão preventiva no âmbito do inquérito do golpe. Então, veio essa manifestação do Exército hoje, depois de um pedido do ministro Alexandre de Moraes, porque Alexandre de Moraes, ele tinha pedido, Marcelo, uma lista ali das visitas a esses presos. Ao total, são 5 militares do Exército presos no âmbito do inquérito do golpe. Todos estão presos em unidades do Exército, né? O general Mário Fernandes, o general Braga Neto e outros 3 militares do Exército que são investigados naquele plano para assassinar autoridades, os militares dos chamados kids pretos. Então, são 5 ao todo. E aí o ministro, quando recebeu essa lista de visitantes desses presos, ele viu que está tendo uma movimentação diária de visita nessas unidades, onde eles estão presos preventivamente. E aí, então, ele questionou o Exército quais são as regras para essas visitas. Aí o Exército enviou as regras e disse o seguinte, que, por exemplo, as visitas de familiares, amigos autorizados só podem acontecer terças, quintas e domingos, com agendamento prévio, fora desses dias, só com a autorização do Comando do Exército. Os advogados podem visitar os presos todos os dias, de segunda a sexta-feira, em horário comercial. Fora desse horário também, se tiver uma autorização e sempre com agendamento prévio. Mas mesmo com essa informação dessas regras, o ministro ainda teve dúvidas, mas ainda há visitação diária. Então, ele questionou, deu 48 horas para o Exército se esclarecer, se manifestar por que está havendo visitação diária aos presos. O ministro Alexandre de Moraes, ele pediu esse questionamento exatamente para o comandante da 1ª Divisão do Exército, para o comandante do Comando Militar do Planalto e para o chefe do Comando Militar do Leste. E aí agora eles responderam isso, Marcelo, que você disse, que não está havendo nenhum desrespeito ao regulamento ali de visitação aos presos que estão nas unidades do Exército. E aí disse o seguinte, por exemplo, Mário Fernandes recebeu visitação às segundas, quartas e sextas-feiras e aos domingos. E as visitas a Braga Neto aconteceram terças, quintas e domingo. E aí disse o seguinte, Alexandre de Moraes, abre aspas, esta divisão de Exército esclarece que não há que se falar em visitação diária, por ocasião da custódia do general da Brigada, Mário Fernandes, tampouco do general de Exército Walter Braga Neto. Neste sentido, salvo outro juízo, não houve desrespeito ao regulamento das visitas estabelecidas nesta organização militar. Fecha aspas. Então, só lembrando que Mário Fernandes e os outros militares do Exército investigados naquele plano para assassinar autoridades, eles tinham sido detidos primeiramente no Rio de Janeiro, depois eles foram transferidos aqui para Brasília e estão no batalhão da Polícia do Exército aqui em Brasília. Já Walter Braga Neto está detido nessa prisão preventiva no 1º Comando do Exército no Rio de Janeiro, que fica na Vila Militar. Marcelo. Janaína Camelo, daqui a pouco ela volta conosco diretamente de Brasília, ao vivo. Agora, a Deise Tchocari retorna conosco. Deise, a gente já falou de todo o rigor do acompanhamento desses casos, né? E as pessoas vão acompanhando passo a passo, né? Na justiça brasileira isso acontece também com outros detidos? Ou há toda uma questão muito especial nesses casos? Não, Marcelo, você sabe que a gente tem uma diferença de uns anos para cá, porque existe alguns teóricos da ciência política falando de supremocracia, né? Então, o judiciário acabou tendo um destaque maior nos noticiários, né? A gente fala da espetacularização mesmo, né? A sociedade do espetáculo que acaba gostando desses acompanhamentos. Historicamente, o judiciário começou a ter um protagonismo maior vindo dos Estados Unidos, com o caso O.J. Simpson.
foi o primeiro caso televisionado e isso acabou repercutindo em outros países. E aqui no Brasil não foi diferente, e aí a gente teve a criação da TV Justiça. Então, esses casos, eles são acompanhados, isso explicado cientificamente, artigos comprovados em revistas acadêmicas importantes, eles são acompanhados quase como uma novela. Não é diferente agora, eu acredito que com a ampliação das redes sociais isso não vai mudar. Especificamente em relação a esse caso, a gente tem uma necessidade, a gente percebe a necessidade de esclarecimentos ao STF, e isso indica, sim, possíveis lacunas na comunicação entre essas instituições, o que pode afetar a confiança pública na imparcialidade e na eficácia do sistema de justiça. Por outro lado, Marcelo, é fundamental que as Forças Armadas, elas não apenas cumpram rigorosamente as determinações judiciais, mas também assegurem que as ações sejam transparentes e alinhadas com os princípios democráticos, né? A manutenção desses procedimentos claros e a cooperação plena com o judiciário, elas são essenciais para preservar a integridade das instituições e fortalecer o Estado de Direito no Brasil. Estado de Direito esse que às vezes acaba aí deslizando um pouco, mas a gente deve seguir vendo, essa é uma tendência, o que as nossas pesquisas indicam é que esse acompanhamento dos casos da justiça no Brasil e em outros lugares do mundo é uma tendência de uma sociedade que está cada vez mais mediatizada.